Desde os primórdios da existência humana, uma pergunta ecoa no coração de homens e mulheres ao longo das eras: por que Deus nos criou? Essa questão transcende o tempo e a cultura, desafiando mentes e provocando reflexões profundas. A Bíblia, como a palavra inspirada de Deus, oferece respostas ricas e transformadoras para essa inquietação. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, encontramos as primeiras pistas dessa grande verdade. Fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Mas isso é apenas o começo de uma jornada fascinante que revela o propósito divino por trás da criação humana. Neste vídeo, vamos explorar juntos as Escrituras Sagradas para entender não apenas por que fomos criados, mas também para quê. Prepare-se para descobrir verdades que podem mudar sua perspectiva sobre a vida, o universo e o papel que você desempenha nessa grandiosa narrativa divina. No princípio, Deus criou os céus e a terra, conforme descrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Mas algo extraordinário aconteceu no sexto dia da criação. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, lemos que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa declaração revela uma verdade profunda. Fomos criados com um propósito único e especial. A imagem de Deus não se refere apenas à aparência física, mas também às capacidades espirituais, emocionais e intelectuais que nos diferenciam dos animais. Somos seres capazes de raciocínio, criatividade, amor, justiça e relacionamento, reflexos do caráter divino. Além disso, em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, vemos que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Isso demonstra que fomos criados para trabalhar em harmonia com a criação, exercendo domínio responsável sobre ela. O propósito original da humanidade era viver em comunhão perfeita com Deus, desfrutando de sua presença e cumprindo seu chamado. No entanto, essa harmonia foi quebrada pelo pecado, como veremos mais adiante. A criação humana não foi um ato aleatório ou secundário. Deus nos criou como coroa de sua obra, conferindo-nos dignidade e valor inerentes. Em Salmos, capítulo 8, versículo 4 a 6, Davi reflete sobre essa verdade ao perguntar: que é o homem para que te lembres dele? Ele reconhece que, apesar de nossa pequenez diante do universo, fomos coroados de glória e honra. Esse entendimento deve nos levar a uma profunda gratidão e reverência pelo Criador. Mas por que Deus escolheu criar seres com livre arbítrio, sabendo que poderiam rejeitá-lo? Essa pergunta nos conduz ao próximo ponto. O relacionamento é essencial para o propósito divino. Deus não queria meros autômatos. Ele desejava parceiros que o amassem e o servissem voluntariamente. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus revela que nos conheceu antes mesmo de nos formar no ventre de nossas mães, indicando um plano específico para cada vida. Por fim, a criação humana aponta para algo ainda maior: o plano eterno de redenção. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, conclama: vinde. Essa promessa ecoa desde o início dos tempos, mostrando que Deus sempre quis restaurar a humanidade ao seu propósito original. Assim, compreender nossa origem é fundamental para entender nosso destino. A queda da humanidade, narrada em Gênesis, capítulo 3, marcou um ponto de virada na história da criação. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comerem do fruto proibido, o pecado entrou no mundo, trazendo consigo consequências devastadoras. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo explica que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Essa ruptura afetou não apenas o relacionamento entre Deus e a humanidade, mas também toda a criação.
O pecado distorceu a imagem de Deus em nós, obscurecendo nossa capacidade de refletir seu caráter perfeito. A harmonia original foi substituída por conflitos, egoísmo e sofrimento. No entanto, mesmo antes da queda, Deus já havia traçado um plano para restaurar sua criação. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, encontramos a primeira promessa messiânica. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa profecia aponta para Jesus Cristo, o Salvador que viria para redimir a humanidade. Ao longo das Escrituras, vemos como Deus trabalhou incansavelmente para reconduzir a humanidade ao seu propósito original. Em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, ele estabeleceu a lei por meio de Moisés, revelando seus padrões de justiça e santidade. Embora ninguém pudesse cumprir plenamente esses mandamentos, eles serviram como um espelho para nos mostrar nossa necessidade de um Salvador. Deus também escolheu Israel como um povo especial, destinado a ser uma luz para as nações. Isaías capítulo 42, versículo 6. Por meio dessa nação, ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Contudo, os israelitas frequentemente falharam em cumprir sua vocação, demonstrando ainda mais a necessidade de um coração transformado. Finalmente, em João capítulo 1, versículo 14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio ao mundo para restaurar aquilo que o pecado havia corrompido. Ele viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou, derrotando a morte e oferecendo reconciliação com Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 10, nos lembra que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Assim, o plano de restauração de Deus não apenas aponta para o passado, mas também para o futuro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, descreve a Nova Jerusalém, onde Deus habitará eternamente com seu povo. Nessa nova criação, a humanidade finalmente cumprirá seu propósito original de viver em comunhão perfeita com o Criador. A Bíblia não apenas revela o propósito original da criação e o plano de restauração em Cristo, mas também nos orienta sobre como viver de maneira que reflita a imagem renovada de Deus no dia a dia. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo exorta: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Essa transformação é essencial para cumprirmos nosso chamado como filhos de Deus. Viver à imagem de Deus significa exercer domínio próprio, praticar justiça, amar misericordiosamente e buscar relacionamentos saudáveis. Efésios, capítulo 4, versículo 24, nos instrui a vestir o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Isso implica abandonar os padrões deste mundo e adotar os valores do reino de Deus. Um aspecto crucial dessa vida transformada é o serviço ao próximo. Em Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40, Jesus ensina que quando servimos aos necessitados, alimentando os famintos, dando água aos sedentos, visitando os presos, estamos, na verdade, servindo a Ele. Esse princípio demonstra que nosso propósito inclui impactar positivamente a sociedade ao nosso redor. Além disso, somos chamados a ser luz e sal no mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. A luz expõe as trevas, enquanto o sal preserva e dá sabor. Como cristãos, devemos influenciar nossa cultura de maneira positiva, promovendo valores eternos em meio a um mundo caído. Essa missão pode se manifestar em diversas áreas: família, trabalho, igreja e comunidade. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental nessa transformação. Em Gálatas, capítulo 5,
versículos 22 e 23, lemos sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses atributos refletem o caráter de Deus e devem ser evidentes em nossas vidas. Quando permitimos que o Espírito Santo nos molde, tornamo-nos mais parecidos com Cristo. Por fim, nosso propósito inclui a grande comissão dada por Jesus em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Somos enviados ao mundo para fazer discípulos, ensinando as nações a obedecerem a tudo o que Ele ordenou. Essa missão transcende fronteiras geográficas e culturais, alcançando todas as esferas da sociedade. Cada cristão tem um papel único nesse grande plano divino. O propósito divino para a humanidade não se limita ao presente, mas se estende à eternidade. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, Paulo revela que Deus planejou unir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Essa visão cósmica do plano de Deus demonstra que nossa existência tem um significado muito maior do que podemos imaginar. A Igreja desempenha um papel central nesse plano eterno. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus declarou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é apenas uma instituição humana, é o corpo de Cristo, chamado para manifestar seu amor, poder e verdade ao mundo. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, vemos a noiva de Cristo, a igreja, sendo preparada para as bodas do Cordeiro, simbolizando a união eterna entre Cristo e seu povo. Enquanto aguardamos essa consumação gloriosa, somos chamados a ser agentes de reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. A igreja tem a missão de proclamar o Evangelho, promover justiça social e cuidar dos marginalizados. Em Atos, capítulo 2, versículos 44 a 47, vemos o exemplo da igreja primitiva, que vivia em comunhão, partilhava seus bens e impactava a sua geração com o poder do Espírito Santo. Além disso, a igreja é chamada a ser um farol de esperança em meio às trevas crescentes deste mundo. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 15 e 16, Paulo descreve os cristãos como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, brilhando como luzeiros no mundo. Essa luz aponta para o retorno de Cristo, quando Ele estabelecerá seu reino eterno. Por fim, o livro de Apocalipse oferece uma visão inspiradora do futuro. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 3, lemos sobre a Nova Jerusalém descendo do céu, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Ali não haverá mais morte, dor ou tristeza, pois o próprio Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Esse destino glorioso deve motivar-nos a viver com eternidade em mente, buscando cumprir nosso propósito aqui e agora. O sofrimento é uma realidade inevitável na vida humana, mas as Escrituras nos ensinam que Deus pode transformar até mesmo nossas maiores dificuldades em oportunidades de crescimento espiritual. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa revela que Deus está sempre trabalhando, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras. O sofrimento tem um papel importante no processo de conformação à imagem de Cristo. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos que devemos ter grande gozo ao passarmos por várias provações, pois a provação da nossa fé produz paciência e maturidade espiritual. Através das lutas, somos moldados e refinados como ouro purificado pelo fogo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7.
Além disso, o sofrimento nos ensina a depender mais profundamente de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo relata que quando pediu para que Deus removesse um espinho na carne, a resposta foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso demonstra que em nossas limitações, experimentamos o poder sobrenatural de Deus de maneira mais intensa. O sofrimento também nos capacita a consolar os outros. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 5, Paulo afirma que as consolações recebidas de Deus em meio às aflições nos habilitam a consolar aqueles que estão passando por tribulações semelhantes. Assim, nosso sofrimento pode se tornar um canal de bênção para outras pessoas. Por fim, o sofrimento nos aponta para a glória futura que nos aguarda. Em Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25, Paulo contrasta os sofrimentos temporários desta vida com a glória eterna que será revelada em nós. Essa esperança nos sustenta e nos motiva a perseverar, sabendo que nossas aflições atuais não se comparam com a eternidade gloriosa que está por vir. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada pelas Escrituras para entender o propósito divino na criação humana. Desde Gênesis até Apocalipse, fica evidente que fomos criados com um propósito eterno: refletir a imagem de Deus, viver em comunhão com Ele e cumprir seu chamado no mundo. Embora o pecado tenha distorcido essa imagem, o plano redentor de Deus em Cristo restaura tudo o que foi perdido, capacitando-nos a viver como novas criaturas. Refletir sobre nosso propósito não é apenas um exercício intelectual, é uma convocação à transformação prática. Cada decisão que tomamos, cada relacionamento que cultivamos e cada atitude que adotamos deve ser moldada pela verdade de quem somos em Cristo. Como disse Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 13: "Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo." Nosso chamado é avançar continuamente, buscando viver de maneira que glorifique a Deus. Mas esta jornada não termina aqui. Você também tem um papel vital nesse grande plano divino. Que passos você dará hoje para alinhar sua vida ao propósito de Deus? Será que há áreas em sua vida que precisam ser entregues ao Senhor? Ou talvez seja hora de compartilhar o amor de Cristo com alguém ao seu redor? Se este vídeo trouxe luz e inspiração para a sua caminhada espiritual, eu te convido a se inscrever no canal, curtir este conteúdo, comentar suas reflexões e compartilhar com amigos e familiares. Juntos, podemos impactar ainda mais pessoas com a verdade transformadora da Palavra de Deus. Que este seja apenas o começo de uma jornada mais profunda em busca do propósito divino.